Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Aqui a gente tem uma entidade civil privada, sem fins lucrativos e que foi criada com o objetivo de administrar mecanismos de proteção aos credores de instituições financeiras. Renan, quem são credores de instituições financeiras? Principalmente o nosso agente superavitário, que tem dinheiro sobrando, por exemplo, R$1.000 aqui, e ele vai levar até a instituição financeira para colocar daqui a pouco na sua conta corrente, colocar em poupança, colocar num CDB. E a partir do momento que ele deposita esse dinheiro, que ele coloca em uma aplicação financeira, ele passa a ser um credor dessa instituição financeira, porque ele tem o direito de receber de volta o valor que ele colocou lá. E mais os juros, se a gente estiver falando de uma aplicação financeira. Então, o FGC é essa entidade que ela objetiva trazer mecanismos de proteção a esses credores das instituições, para que eles consigam reaver os seus valores. Na prática, então, ele funciona como um seguro para os depositantes e credores de instituições financeiras, reembolsando até um limite estabelecido por pessoa e por instituição financeira em caso de falência ou de dificuldades financeiras dessas instituições financeiras. Então, se a instituição financeira que está aqui, ela daqui a pouco sofreu uma liquidação ou até mesmo ela estiver passando por dificuldades financeiras, pode ser que ela não tenha condições de fazer o pagamento desses direitos que os agentes superavitários têm sobre essa instituição. E aí o FGC ele vai entrar e vai garantir esses pagamentos aos investidores, até determinados limites. Quais são esses limites? Vamos ver agora. O valor garantido pelo FGC, chamada de garantia ordinária, é de até 250 mil por CPF ou CNPJ por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição ou conglomerado financeiro. A gente já vai ver com exemplos como é que fica isso, tá? Mas, a princípio, então, a gente tem a garantia ordinária, que é de até 250 mil por CPF e por conjunto de depósitos e investimentos, respeitando também a regra de tem que ser a cada instituição ou então a cada conglomerado de instituições financeiras, onde a gente tem várias instituições no mesmo conglomerado. Além desse valor de 250, ainda existe um limite que é de até 1 milhão a cada período de 4 anos, em garantias pagas para cada CPF ou CNPJ. Então, primeiro, para cada investimento, eu posso entender que eu tenho uma garantia de 250 mil, isso para cada instituição financeira também. A partir disso, eu também tenho que respeitar essa regra. A cada 4 anos, eu tenho esse teto de 1 milhão, ou seja, ainda que eu tenha vários investimentos que não totalizam 250 mil em diferentes instituições financeiras, caso eu receba valores do FGC e esses valores eles ultrapassem 1 milhão, na verdade eu não vou poder ultrapassar, Se eu tiver valores que potencialmente ultrapassariam 1 milhão, eu vou ter essa trava que é de 1 milhão a cada período de 4 anos. Aí depois, esse período ele vai se renovando. Em caso de contas conjuntas, quando eu tenho, por exemplo, com a minha esposa, o valor da garantia é dividido pelo número de titulares e limitado a 250 mil ou ao saldo da conta, quando inferior a esse limite. Então, aqui a gente tem que o valor ele é dividido pelo número de titulares da conta. 2 titulares vai dividir os 250 mil por esses 2 titulares. Agora, essa é a garantia ordinária. Eu ainda tenho a garantia especial. Essa daqui a gente vai ter em DPGS, que é os depósitos a prazo com garantia especial. Aqui o valor de cobertura é de até 40 milhões de reais para cada CPF ou CNPJ, também por conjunto de depósitos e investimentos. Bom, importante a gente saber aqui quais são os títulos que estão cobertos pela garantia ordinária do FGC. Por quê? Garantia especial é tranquilo, É o depósito a prazo com garantia especial. Mas quais os títulos que são cobertos pela garantia ordinária? Então, depósitos feitos em
em conta corrente, né, depósito à vista, caderneta de poupança, letra de câmbio, letra hipotecária, LCI, LCA, CDB, RDB, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque, que é parecido com uma conta corrente, e operações compromissadas. Então, todos esses instrumentos aqui, eles estão cobertos por essa garantia de até R$250 mil do FGC. E aí, para a gente entender, então, como é que fica na prática isso daqui. Vamos pensar o seguinte, o investidor aqui, ele aplica R$500 mil em ativos de uma mesma instituição. Ele colocou R$200 mil no banco A, em um determinado ativo, 150 também no banco A, 100 no banco A e 50 mil no banco A. Bom, o banco A passa por uma liquidação. Quanto é que esse investidor ele vai receber? Ele vai receber na verdade, vai receber R$250 mil, tá? Porque aqui a gente percebe que o limite é para cada depósito ou investimento e também limitado a cada instituição financeira ou conglomerado financeiro. Como ele tem vários investimentos aqui na mesma instituição, eu poderia pensar que aqui eu tenho CDB, aqui eu tenho depósito em conta corrente, né? 150 mil é muito para conta corrente. Vou colocar aqui um RDB, uma LCA, uma LCI. A princípio, todos aqui estão cobertos pelo FGC, não teria problema. O problema é que todos são na mesma instituição. E aí, quando o banco passar pela liquidação e não ter condições de pagar, o FGC, então, vai desembolsar só R$250 mil, que é o limite que a gente tem. O investidor aplica R$500 mil em ativos diferentes, em ativos de diferentes instituições. Então, eu tenho o banco A, banco B, banco C, banco D. Colocou 200 mil aqui, 150 ali, 100 e 50. E aí ele teve o azar, né, de que, mesmo fazendo a diversificação aqui dos ativos, ele teve o azar de que todos os bancos quebraram. Bom, tudo bem. Ele vai acionar o FGC e ele vai conseguir recuperar R$500 mil. Isso porque eu tenho diferentes instituições. Se elas não estiverem no mesmo conglomerado financeiro, ele vai poder receber até 250 mil por cada uma dessas instituições. Outra situação aqui, o investidor ele aplica 2 milhões em ativos de diferentes instituições. Coloca 500 mil no banco A, 500 no banco B, 500 no banco C e 500 no banco D. De novo, deu azar, todos eles, então, acabaram sendo liquidados. Quanto é que ele vai receber? Ele vai receber 250 daqui, 250 daqui, 250 daqui, 250 daqui. Aciona o FGC, ele reembolsa até 1 milhão, só que aqui, como ele reembolsou 1 milhão, aí ele já atingiu aquele teto de 1 milhão a cada 4 anos. Se no período de 4 anos acontecer mais alguma liquidação em uma outra instituição onde ele também tenha valor aplicado, ele não vai conseguir receber dentro desse período de 4 anos, porque ele já esgotou o teto. Investidores que possuem conta conjunta no valor de 400 mil, eles vão lá, né, colocam isso no banco A, pode ser esse valor aqui num CDB, por exemplo. CDB não, né, porque a gente está falando de duas pessoas, vamos pensar que eles colocaram aqui mesmo na conta corrente. O banco A passa por liquidação, quebrou o banco. Aí, eles vão lá, vão acionar o FGC ele vai desembolsar até o limite de 250 mil reais, que é o que a gente tem, dividido pelo número de titulares na conta corrente. Quantos titulares eu tenho aqui? Eu tenho 2. Cada um recebe 125 mil reais. Renan, se eu tivesse 5 titulares, quanto que cada um receberia? Eu pegaria o limite, que é 250 mil, e dividiria por 5. Então, cada um receberia 50 mil reais. É assim que o FGC acaba fazendo o cálculo. Eu ainda tenho também o Fundo Garantidor do Cooperatismo, o FGCOP. A diferença é que ele foi criado para ser um mecanismo de proteção aos credores, mas especificamente credores de cooperativas de crédito e de bancos cooperativos, associados a esse fundo. A cobertura aqui ela é a mesma que a gente tem em relação ao FGC, a gente também está falando de 250 mil reais, limitado ao saldo existente. Quais os ativos que estão cobertos pelo FGCOP? A gente tem depósito à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, poupança, depósito a prazo, né, como o próprio RDC, que é emitido pelas cooperativas, RDB e CDB, que também podem ser emitidos, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque, letras de câmbio, hipotecárias, LCI, LCA e as operações compromissadas
emitidas aí, com títulos emitidos após 8 de março de 2012. Então, a garantia aqui ela é muito semelhante no valor e também nos ativos que estão sendo garantidos. A diferença é que o FGCop ele vai entrar em ação quando os credores eles forem de cooperativas de crédito e de bancos cooperativos.